Dia desses eu me peguei pensando sobre a força do número 4. São 4 estações do ano, 4 dias de carnaval, 4 pontos cardeais na esfera superior, 4 são as letras de Deus. Na esfera elemental, são 4 elementos. Tem ainda os 4 ventos, as 4 divisões da vida, animal, vegetal, metálica, pétrea. O homem é mente, espírito, corpo e alma. É intelecto, é razão, é fantasia, é sentido. Justiça, temperança, prudência e força. 4 são as fases da vida humana: infância, juventude, maturidade e velhice. O número 4 representa a solidez, tudo aquilo que é tangível. Foi utilizado por Pitágoras para fazer referência ao nome de Deus. Para ele, que era matemático, o número 4 simbolizava a perfeição. Então, nada mais representativo do que celebrar aqui, hoje, as 4 mulheres da minha vida, aquelas que moldaram e moldam o homem que eu sou. Um quarteto fantástico, composto pela minha avó, minha mãe, minha mulher e minha filha Cora. Então, vou começar do começo. Minha avó Esther. Ela e eu vivemos uma vida inteira separados por um oceano, Oceano Atlântico. Nascida no Egito, filha de sírios, ela se mudou para Paris já adulta, nos anos 50, fugindo da guerra. Casada com meu avô Marco, juntos tiveram 3 filhos, um deles a minha mãe. A minha avó me conheceu quando eu tinha 3 meses de idade. Eu ainda era bebê quando a minha mãe, Mirelle, me levou para a França pela primeira vez. A nossa ligação sempre foi mágica, muito forte. Provavelmente por eu ser o primeiro neto, provavelmente por eu ser menino e também moreno. Pelo menos é o que eu escutava dela quando eu era pequeno. Minha avó não era aquela vovozinha fofa do bairro, não era aquela vovozinha que fazia o biscoito, que usava só o tricozinho, embora ela cozinhasse uma ervilha deliciosa. Tinha até um lado bem irônico, sabe? Uma grande diversão que a gente tinha juntos era passar a noite assistindo televisão. Com a minha avó eu aprendi o amor incondicional, quem nunca? Quase tudo pode, as despedidas dolorosas também. Quando ela morreu, em 2008, eu senti o maior vazio da minha vida até então. A maior dificuldade em lidar com uma perda até então. Essa dor só não foi maior porque eu guardei um frasco de perfume. Esse aqui. Para mim, para minha irmã Leia, aquilo que marcava a presença da minha avó era esse perfume. Então hoje, toda vez que eu tenho uma decisão importante para tomar, eu vou até o armário, tiro a tampa, borrifo um pouco, cheiro também. E eu faço isso sempre. Fiz antes de ir para a maternidade, no nascimento dos meus 2 filhos, Cora e Josh, antes de passar por cirurgia, eu continuo fazendo sempre que eu tenho alguma coisa importante ou para assinar uma decisão difícil para tomar. Sentir minha avó perto me permite voltar no tempo, num tempo em que eu dormia tranquilo, num tempo em que minhas únicas preocupações eram sonhar. Sonhar com a vida que eu queria para mim, fico até arrepiado, com os lugares que eu ainda não conhecia, com os amores que eu ainda não tinha. Foi naquele pequeno quarto de hóspedes em Paris, na casa da minha avó, que eu me imaginei estudando fora do Brasil, morando num apartamento incrível, tomando porres homéricos, me apaixonando e ficando rico antes dos 30. Claro que nem tudo aconteceu, especialmente o último sonho, mas as esperanças ainda seguem vivas. Quando eu me casei com a Elisa, em 25 de julho de 2010, fazia 2 anos que minha avó tinha falecido. E foi ela que me veio à mente antes do sim. Naquela noite de domingo, eu teria trocado toda aquela festa, todos os convidados, só para ter minha avó perto de mim. E aí tem minha mãe, Mirelle, filha da minha avó, Esther. Difícil falar de mãe, não é? Então aqui eu vou tentar não repetir o erro que 9 entre 10 de nós cometemos ao falar das nossas mães. A minha mãe é a melhor mãe do mundo, não tenho dúvida, a minha também, só que para mim. Hoje, quando eu olho para o meu filho Josh, 4 aninhos, se dando tão bem com a Elisa, que vocês conheceram aqui, eu fico pensando como vão ser as lembranças dele daqui a 30, 40 anos. Os gestos, as conversas, as brincadeiras, as brigas, as promessas, as saudades. De tudo que eu poderia falar sobre minha mãe nos últimos 47 anos, tudo que eu vivi, tudo que eu senti, tudo que eu sinto, uma coisa eu jamais vou me esquecer: o amor da minha mãe pelo meu pai. Mirelle e Jacques se conheceram em 1969 na França. Ela veio do Egito, ele veio do Líbano. Desde muito pequeno eu adorava ver os dois juntos, sempre lado a lado, rindo, brigando, é verdade. O meu pai, estilista, trazia roupas de viagem e sempre acertava o gosto dela. Era uma relação de cuidado, de admiração, de proteção.
Foi assim por 50 anos, até que nesse ano, 2020, a Covid deu um basta nisso. Em 25 de março, depois de uma viagem para a França, em que todo mundo voltou infectado, esse vírus maldito levou a vida do meu pai. Em março, naqueles dias de terror, a vida parecia em suspenso, parecia um pesadelo sem som para mim. Eu tive muitas crises de choro, medo de ficar órfão. E depois eu chorei por ter ficado órfão. E por incrível que pareça, por muitas vezes eu agradeci. Eu agradeci por ter visto a minha mãe cuidar do meu pai por uma última vez. No avião, antes da gente desembarcar no Brasil, eu testemunhei o quanto minha mãe amava meu pai. Sentados lado a lado, ele não podendo levantar de tão debilitado, minha mãe passou 12 horas cuidando dele, penteando, sorrindo, abraçando. Nos últimos dias de vida, quando ele lutava pela vida no hospital, minha mãe me falou várias vezes: filho, eu tô com medo. Eu nunca tinha ouvido minha mãe falar, eu tô com medo. Sinceramente, eu espero nunca mais ouvir. Em outubro, agora, 7 meses depois de ficar viúva, minha mãe magra, triste, com 2 malas, voltou para a França. Ao me despedir, eu peguei o braço dela e me assustei com o pulso dela de tão fino. Mas ela estava feliz, ela queria rever os irmãos. E ali eu senti o verdadeiro significado da palavra resiliência. O terceiro lado desse quadrado mágico de mulheres atende pelo nome de Elisa. A Elisa e eu vivemos uma história de amor desde 2009. Amor um pelo outro, amor pelo nosso cachorro vira-lata Woody, pela nossa filha Cora, pelo nosso filho Josh, amor por tudo que a gente construiu. Pela força que a gente teve juntos contra tudo e todos que quiseram destruir nosso casamento. E olha que não foram poucos. Eu costumo brincar que a minha vida é antes da Elisa e depois da Elisa. Com ela eu aprendi o valor da cooperação, o valor da autoconfiança, das escolhas e das renúncias. Aprendi a só querer saber do que pode dar certo, pois a gente não tem mais tempo a perder. A Elisa entrou na minha vida como um furacão, como uma força da natureza. Ela me transformou desde o primeiro minuto. Segue me transformando ainda que ela não perceba. Não contem, tá? Da Elisa eu absorvo muitos aprendizados, sem dúvida, a cumplicidade é o que ela mais me ensina. Sabe aquela história de não fazer nada junto? De que tudo é relativo? De que família é quem a gente escolhe? Pois é, a gente se basta. Daqui a 10, 20 ou 30 anos, eu tenho certeza que eu vou morrer de saudades dos momentos que eu vivo hoje com ela e com os nossos 3 filhos. Por isso, eu estou sempre, sempre agradecendo ao universo por ter colocado a Elisa no meu caminho, por eu ter me tornado pai ao lado dela e graças a ela. E isso se chama amor. O quarto fundamento da minha construção como homem, como ser humano, não poderia ser outro, minha filha Cora, o quarto pilar desse quadrado mágico. Cora de coragem, Cora de coração. O nome inteiro dela, Cora Esther, ela homenageia a bisavó ou a minha avó. Lembra dela? Ninguém consegue chegar ao futuro com consistência se não souber qual é o seu passado. Raízes fortes nos prendem ao chão, mesmo quando nossos olhos miram as estrelas. Com a minha filha Cora, eu aprendo todo dia a ser um homem melhor. Mais presente, mais empático, mais equânime, mais amoroso. Aprendo a evoluir. A Cora me pegou pela mão e me levou para o mundo das meninas, para o mundo da liberdade com segurança, do respeito, do incentivo, da torcida pelo outro, do amor incondicional e dos limites também. Ela é leve, segura, divertida, inteligente, claro, um pouco mandona como a mãe, mas isso a gente releva. Nas nossas conversas, eu sempre digo a ela que cabe ao papai dar o exemplo de como se trata a mamãe. Explico para ela porque é tão importante valorizar e respeitar a todes e que ela não pode nunca, nunca deixar alguém machucá-la. Porque uma relação tóxica e agressiva deixa uma ferida profunda, faz com que um cisne lindo se ache um patinho feio. Por isso, papai, jamais deixe de dizer o quanto você ama sua filha, do quanto ela é linda, inteligente e importante para você, para que ela viva os sonhos dela, sem deixar de viver a realidade da vida, para que ela saiba de onde veio antes de decidir para onde vai. Minha avó, minha mãe, minha mulher, minha filha, meu abrigo, meu alicerce, minha rotina, minha saudade. Merci beaucoup. Muito obrigado.